Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 24, verso 3. Mateus 24, verso 3. Antes da gente começar a ler, eu queria dizer que é uma alegria muito grande de poder estar aqui nesta igreja, principalmente na data de hoje, onde oficialmente completa-se 22 anos, e é algo muito especial por conta de ver que o Evangelho ele não cessa de progredir, e principalmente num bairro como esse, como o Thiago estava falando, ao redor de 18 mil habitantes, 12 a 15 mil habitantes, e essa igreja continua perseverando. Vamos ler o texto. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Essas coisas é falando no texto um pouquinho acima sobre derrubar o templo que eles tinham visto e o fim dos tempos. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu vou repetir o verso 12, que é o que mais me toca nesta noite para falar sobre igreja. Hoje nós vamos falar sobre para que serve a igreja. Estou comemorando 22 anos. Para que serve a igreja? Então eu quero ler: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Irmãos, para que serve a igreja? É uma pergunta interessantíssima. Imagine você que está aqui essa noite e que não existisse a nossa igreja aqui. Como seria a sua vida? Ou você que é visitante, que congrega numa outra igreja, se não tivesse a sua igreja, como seria a sua vida? O que a igreja
igreja acrescenta na sua vida, que é crente, que acredita em Jesus? O que a igreja acrescenta? Seguir Jesus é a mesma coisa que seguir os crentes? Ou seja, se eu ando junto com o crente e eu estou seguindo Jesus, é garantido? Se você vem aqui na igreja, tranquilo, está tudo certo, já basta para você, você já está seguindo Jesus, só de você vir na igreja. Você já parou para pensar nisso? E para os não crentes? Como que seria para os não crentes se a igreja não existisse? Seria a mesma coisa? Como que funciona para a pessoa que é não crente? Será que ela conviver com o crente faz ela se converter? Ou não? Quantos amigos não crentes você tem? Quantas pessoas que você convive e que não acreditam em Jesus? Tenho certeza que você tem vários amigos. Ou você tem amigos que acreditam em Jesus, só que não entende o plano da salvação. Engraçado, eu tenho um amigo, ele sabe que eu estou falando dele, que ele teve contato com alguns amigos dele que eram na igreja, e ele estava falando com eles e parece que não era mais a mesma língua, porque eles estavam afastados. E ele, desesperado, falou, ele não pode estar afastado. E ele querendo falar, mas cada vez que ele falava, a pessoa se afastava mais. E ele ficou entristecido com isso. Como que é isso para a gente? Como que é a igreja no mundo de hoje? Como que é especificamente essa igreja no mundo de hoje? Ela afasta quem não é crente? Como que funciona se entrar uma pessoa não crente aqui? Ela vai se sentir bem? Ou ela vai se sentir mal? Ela vai ser acolhida? Ou ela vai ser renegada? Ou na igreja que você frequenta, se chegar uma pessoa que não... e você convidou, você fala assim, não, mas vamos lá, o pastor lá, olha, o preletor lá, olha, é legal o que ele vai falar, vamos lá para você ouvir. Será que na hora que ele entrar, ele assim, nossa, estou decepcionado? Ou ele vai ficar encantado? Do que depende esse impacto? É só do Espírito? Ou você tem participação nisso? Ou você e o Espírito estão andando junto? Ou não estão andando junto? Essas perguntas são interessantes, mas vamos tentar trabalhar numa coisa mais simples. Como é que você vem na igreja? Hoje na escola dominical, a gente estava falando hoje de manhã sobre a família na igreja. Então, vamos tentar imitar um pouquinho a situação, né? Trabalhou a semana inteira, tá lá, nossa, foi corrido e tal, aí vamos preparar para vir no culto e tal, não sei o que, e coloca a roupa correndo, e vai, e põe a roupa e tal. E assim, sem machismo, mas sempre o homem fica pronto antes. A mulher sempre demora mais. Quando ela é mãe, ela tem uma desculpa. Você não ajuda a arrumar seus filhos? Eu tenho que arrumar seus filhos, você fica aí tudo bonitão, né? Eu aqui cuidando das crianças. E quando ela não é mãe, ela fala assim, você não ajudou a pôr em ordem a casa, né? Eu estava arrumando a bagunça que você fez. Assim, acho que essas coisas só acontecem na minha casa, né? Na sua casa não acontece isso, né? Mas tudo bem. E aí, entra no carro para vir na igreja em pé de guerra. Entra daquele jeito, não sei o que, porque você faz uma zona em casa e tal, não sei o que. Que essa mulher, fica quieto no banco, aí mulher, já falei que você para quieto, não sei o que, aquela briga. Aí estacionou na frente da igreja. Agora vamos orar. Transformação total. Parece que o Espírito fica esperando aqui na porta, né? Chegou com o carro, agora sim, vamos entrar no Espírito. Quer dizer, antes, não. Antes, mas a hora que chegou na... Não. Que entra e fala, a paz, meu irmão. Ninguém
não tem hipocrisia. Como é que é essa chegada na igreja? Você traz o Espírito de casa ou você vem pegar o Espírito aqui? Ou então, beleza, aquele culto, uma maravilha, você saiu aqui, é como o Tiago falou, não tem como você não sair cheio, não é verdade? Aí você sai cheio, pisou, entrou no carro, o que você ficou enrolando lá? Tem que trabalhar amanhã. Você fica enrolando, conversando com o pastor, mesma ladainha de sempre, e não sei o que lá, tal, chega em casa, tá aquela zona lá que você largou, tá vendo? Olha o sapato aqui. Já acabou tudo de novo. Tudo. Quer dizer, o Espírito ele vem, recebe você na hora que você chega na igreja, e na hora que você vai embora ele fala, tchau, até domingo. É assim. A igreja serve para isso. E o culto? Como que é o culto para você? Você que veio aqui hoje à noite, você veio aqui para o culto. Esse momento de culto, o que é para você? Como que você se coloca no culto? Como um telespectador? Você vem aqui, senta e fala, vamos ver se a mensagem hoje vai ser boa. Vamos ver se esse louvor hoje vai ser bom. E não foi bom, trocou a ordem da música, não foi bom, não tá, e começou com o violão desafinado. Esse louvor foi uma porcaria. Eu não volto mais aqui, estou fora. Ui, olha, o Eduardo estava do lado lá, desafinou também. Ih, tá, ó. Aqui eu não volto mais. O culto para você como que é? Um show. Você vem aqui, pega seu saquinho de pipoca, começa. Nossa, que mensagem! Oh, valeu a pena. Hoje valeu ter vindo na igreja, hein? Ai, hoje não valeu. Como que é o momento do culto para você? É isso? Escola dominical, então. Você vem na escola dominical, você fala, nossa, que aula, hein? Olha, o professor era bom hoje. Esse professor, ele não sabe nem onde fica o livro de Efésios. Não sei nem se ele vai buscar no banheiro. Uma pergunta atrás da outra, ele não sabe nada. Como que é para você vir na igreja? Você vem aqui como um consumidor? Você vem com o coraçãozinho vazio, chega, enche, gasta durante a semana. Volta, enche, gasta durante a semana. Você já parou para pensar que o culto, na verdade, o telespectador, quem assiste o culto, é Deus? Você é o ator principal. Deus é que está sentado assim, olhando você. Vamos ver o culto que você está prestando para mim. O culto não é para você. O culto não é para mim. O culto é para Deus. Deus é que está sentado aqui falando, vamos ver se os 22 anos está valendo a pena. Vamos ver se... Você acha que Deus está olhando a sequência da música? Você acha que Deus está olhando se eu estou aqui pregando de forma interessante? Se eu estou usando data show, se eu estou usando musiquinha, ou se eu estou falando de forma que é fácil de entender? Você acha que Deus está pensando nisso? Deus está pensando qual é o quebrantamento do meu coração e do seu. Deus está vendo aqui se você está dando espaço para o Espírito ou não. Deus está olhando para ver se eu estou falando do Espírito ou se eu estou falando pelo Eduardo. Deus está assistindo você e eu. O culto é para Ele, não é para você. Você não vem aqui para consumir. Não, você vem aqui para prestar culto. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você vem aqui por obrigação? Não, eu tenho que ir lá. Por quê? Senão Deus não vai me abençoar. Tem muita gente que pensa assim: não, eu preciso ir na igreja. Preciso porque a minha semana passada foi meio atribulada. Eu fiz uma listinha de pedido e na semana passada eu não fui na igreja, não fiz os pedidos. Deus não recebeu minha carta, meu e-mail. Eu preciso ir lá pelo menos para levar meu e-mail. Ou então eu tenho que trazer o dízimo, que assim, o mês passado eu não deu o dízimo e a coisa foi mal lá em casa.
Então esse mês eu dou o dízimo, aí o meu salário vai aumentar. É assim? Não. Como é que você vem na igreja? Você vem na igreja por uma necessidade. Você está andando a semana inteira num deserto e a igreja é um oásis para você ficar só tomando água? Ou você vem na igreja porque você tem prazer de vir na igreja? Você vem na igreja por um pesar ou você vem por um prazer? Às vezes eu escuto pessoas às vezes falando assim: nossa, mas tudo é igreja para você? O que tanto você vai fazer na igreja? Como se a igreja fosse um fardo. Eu não sei para como que é para você que trabalha na igreja, mas igreja é um prazer. Você se regozija de vir na igreja. E sabe por quê? Porque igreja é lugar de dor. Igreja é lugar de sofrimento. Hoje de manhã, a gente estava falando, eu lancei a pergunta na escola dominical. Falei: gente, o que é igreja para vocês? Aí teve uma pessoa que chegou e falou assim: Eduardo, eu acho que igreja é como se fosse um hospital. As pessoas estão doentes e a igreja é para os doentes. Gostei desse raciocínio. A minha pergunta é a seguinte: quem é o médico? É só Jesus? Quem é o médico desse hospital aqui? Sabe quem é o médico? Não é o pastor só. O médico é você, sou eu. Se você e eu, nós somos médicos desse hospital, o que acontece quando no domingo que vem faltou o médico do hospital? Você já parou para pensar nisso? Eu não vou na igreja esse final de semana. Por quê? Porque eu estou de férias. Estou de férias, e as pessoas que não tiram férias do trabalho e da igreja, né? Não, eu estou de férias. E aí? Você não veio na igreja? Puxa, foi ruim para mim. Você já parou para pensar que foi ruim para outra pessoa que estava aqui? Porque você é o médico dessa pessoa. É você que vai depois tomar o suco, vai tomar o refrigerante e vai falar assim: e aí, como é que tá? Aí a pessoa vai compartilhar. Mas você não estava aqui, então não tem que compartilhar. Você é o instrumentista lá. Não fui. Faltou aquele toque seu no louvor. Afinal, cada um é capacitado com um dom. O meu não é com instrumento. Mas, por exemplo, do Sérgio, do Tiago, das meninas que estavam cantando, da Suzy e da Raquel. Entendeu? E aí? Você faltou. Fez falta. Faltou um médico lá no hospital. Todas as pessoas, elas vêm na igreja e elas se sentem amparadas. Por exemplo, quer ver uma coisa? Entrou aqui na igreja um homossexual. Como que vai ser a entrada dele aqui? Nós vamos todo mundo olhar com preconceito? Pode sentar, mas você vai para o inferno, você vai. E aí? Aí eu pergunto para você: a igreja, o papel da igreja não é proclamar o evangelho? É ou não é? É. O que é o evangelho? É a boa nova. É a boa notícia. Não é isso? Então entrou um homossexual aqui e eu falo para ele: eu tenho uma boa notícia para você, você vai para o inferno. É esse o evangelho que você vai pregar para ele? Entrou um pecador aqui. A boa notícia para ele qual é? Meu irmão, que bom que você entrou, você vai para o inferno. Essa boa nova. O que é uma igreja que é inclusiva? Sabe uma igreja que não é igreja, mas uma organização que é inclusiva? Alcoólicos Anônimos. Vocês já foram Alcoólicos Anônimos?
Quem já foi no Alcoólicos Anônimos? Eu já fui. Se você não foi, vai visitar. Vale a pena. É imperdível. Vale a pena. Você vai chegar lá. Vai ter um grupo. Certo? E nesse grupo, você vai chegar e cada um se apresenta. Então, chego lá, então eu vou falar assim: boa noite, meu nome é Eduardo e eu sou alcoólatra. Aí todo mundo vai levantar e vai falar assim: boa noite, Eduardo. Todo mundo. Aí, eu vou dar um testemunho. Olha, comecei a beber com tantos anos, depois a bebida afastou minha família, eu me separei da minha esposa, perdi os meus filhos, bati o carro, me machuquei, tal, eu não consigo largar de beber, e eu vou chorar. Eu vou ficar emotivo. Depois que eu acabei meu depoimento, as pessoas que estão à minha volta vão levantar e vão me abraçar e não vão falar nada. Eles vão me acolher. E quando eu voltar nessa reunião, e eu vou falar assim: eu sou Eduardo e eu estou há 7 dias sem beber. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai levantar e vai fazer assim. A igreja não podia ser assim? Olá, boa noite pessoal, eu sou Eduardo, eu vim trazer palavras para vocês e eu sou pecador. Aí todo mundo fala: boa noite, Eduardo. Aí eu vou vir aqui depois e vou contar minha história. Gente, a minha carne foi fraca, eu xinguei um amigo meu do trabalho, eu fui desobediente a Deus, eu fui egoísta, eu fui isso, eu fui aquilo. E depois que eu terminar, todo mundo vai chegar e vai me abraçar. Não vai falar nada. Normalmente não acontece isso, né? Normalmente a gente não fala e os outros falam: ele está pecando, ele está mentindo. Olha lá o hipócrita lá falando. Igreja é assim. Não era para ser. Era para todo mundo abraçar. E na hora que eu falar: gente, eu consegui vencer a tentação na semana passada, aconteceu isso e isso. E na hora de terminar, a igreja tinha que fazer: glória a Deus, Eduardo. Glória a Deus pela sua vida. Isso era para ser igreja. Isso era para ser igreja. E aí, você é alcoólatra. Com quem que você vai andar junto na hora que você sai do Alcoólicos Anônimos? Com quem bebe? Não, com o alcoólatra. Por quê? Porque ele tem o mesmo problema que você. Vocês vão evitar os mesmos lugares. Meu irmão, eu sou pecador, você é pecador. O que nós vamos fazer? Nós vamos evitar o pecado. Nós vamos evitar os mesmos lugares. Isso é igreja primitiva. E aí eu quero perguntar para você: igreja, nós somos uma igreja aqui. O que é ser igreja aqui? O que é pertencer a esta igreja? Primeiro, a igreja é a unidade da raça humana que foi retomada por Jesus. Beleza? Aí, se você ler em Atos, capítulo 2, do 46 ao 47, eu vou ler para você. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja crescia e a palavra multiplicava. Gente, igreja tem que crescer. Igreja que não cresce está morta. Igreja que não cresce está morta. Se você quer procurar uma igreja, procure uma igreja que está crescendo, que os corações estão se convertendo. Por quê? Porque é nesta igreja que habita o Espírito Santo, que convence os corações. Igreja que você não vê gente nova chegando, tem coisa errada. Tem coisa errada.
É nesses momentos que você vai ter contato com pessoas diferentes nesta igreja. Quantas vezes eu ouvi uma vez de um pastor que ele terminou o culto, desceu e a pessoa chegou e falou: pastor, que bênção de pregação, e eu acho que eu conheci o senhor em outra encarnação. O pastor virou e falou: glória a Deus, irmã, glória a Deus que ela está aqui para aprender a palavra e ver que não tem outra encarnação. Glória a Deus que ela está ali, porque dia a dia ela vai conhecer a palavra e vai ver que coisa de encarnação não é bíblico. Isso é igreja inclusiva. O envolvimento das pessoas com a igreja, ele é diferente. As pessoas que estão numa igreja, as pessoas são diferentes, e a gente não consegue ter controle sobre tudo. Tem pessoas que quando vem na igreja, entra de cabeça, mas tem pessoas que quando vem na igreja, ela demora para ficar tocada pelo Espírito para entrar de cabeça. Ela demora, ela tem um processo mais lento. A gente não tem que forçar nada, a gente tem que proclamar o Evangelho na vida dessa pessoa, dia a dia, intimidade, relacionamento. De que adianta a gente ter aqui um monte de acesso à informação, falando de Bíblia, quando pisa lá fora é aquele esquema do carro, não tem transformação. O que acontece se você tem acesso à pregação, à palavra, mas não tem transformação, não tem mudança, não tem comportamento? Você chega na igreja, aprende o que Jesus ensinou, chega na sua casa e você ensina tudo errado para os seus filhos que eles aprenderam na escola dominical. O que adianta? Para que serve a igreja se ela não se continua na sua casa? O que adianta essa igreja? Para que serve fazer um culto maravilhoso se o Espírito Santo ficou na calçada? Segunda coisa, Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens e mulheres a quase 5.000. A igreja de Cristo é aquela que se reúne na presença do Cristo ressurreto. Igreja que não prega a ressurreição não é igreja. A igreja tem que pregar a ressurreição de Cristo. Se a nossa vida como cristão acabar na morte, nós não temos diferença nenhuma. O nosso Deus, Ele não é um Deus de morte, Ele é um Deus de sacrifício, mas é um Deus que vence a morte. Onde eu quero chegar? Recentemente nós estudamos na escola dominical como você lida com o luto. Você já perdeu alguém querido na sua casa? Morreu já alguém, uma pessoa muito querida na sua casa? Existem algumas coisas que mudam a vida de uma pessoa. Uma é o amor, outra é terapia, a outra é a conversão em Cristo, e a última é a morte. O contato com a morte muda a vida de uma pessoa. Como que você lida com a morte? A morte é o fim para você? Você imagina, você é casado, você que é casado, você olha para o seu cônjuge e amanhã ele não está mais do seu lado, está morto, morreu, sua esposa morreu ou seu marido morreu. Como que é a sua vida? Que tipo de significado vai ter para você? Será que você vai conseguir ver sentido nas coisas? Você vai viver um luto. É doloroso esse luto. E aí vai ter muita gente que vai chegar para você e vai falar assim: não, você tem que buscar o Senhor, porque o Senhor vai preencher o seu vazio. Irmão, não vai.
Deus não preenche o vazio da ausência da outra pessoa. Ele não preenche. Mas Deus constrói uma ponte. Ele constrói uma ponte. E Ele é a ponte para você saber conviver com esse vazio até o fim dos dias, aonde nós vamos ter contato com a ressurreição. O nosso Deus não é um Deus de morte, é um Deus de vida, é um Deus de promessa, promessa de vida eterna. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meu irmão, se você vai numa igreja onde não treme o chão, não é igreja. E tremer não é fazer igreja lá no Japão não, viu? Ter terremoto, falou, aqui treme o chão, aqui é bom, hein? Não é não. Igreja que treme é aquela igreja que na hora que o povo levanta para louvar a Deus, você fica ensurdecido com a presença do Espírito. Você vê o Espírito Santo movendo em um, movendo o outro, movendo em você, para a honra e glória de Deus, porque Deus está sentadinho aqui, assistindo o culto. Isso é igreja. Agora, igreja onde canta olhando para o teto, onde o pessoal louva olhando no celular, aonde louva lendo a música, aonde louva, ou então igreja onde vai no culto e o pessoal fica olhando para a parede, olha no relógio. Isso não é igreja. Essa igreja não tem espírito, não tem espírito fazendo tremer, fazendo o seu coração quebrantar, chorar, ter lágrima. Isso é igreja. Atos 5,14. Quem convence é o Espírito, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Lembre-se do seguinte, meu irmão, você é só instrumento. Você lembra da história de Filipe e o eunuco? Lembra dessa história? Estava lá o eunuco olhando e tal, lendo a Bíblia, e vai, não sei o que, e de repente chega Filipe. Estava lendo a Bíblia aqui, estou com tal, você explica para mim? Explico. Tem que batizar, eu queria batizar, você batiza? Batizo, está batizado, no nome de Jesus. Foi Filipe que teve mérito aí? Não! O Espírito veio antes. No jogo de futebol, o Espírito driblou o time inteiro, deixou o Felipe na cara do gol, falou: Felipe, agora vai que é tua, é só enfiar para dentro, golaço, gol do Espírito Santo. É o Espírito que converte o coração, não é você. Meu irmão, eu tenho medo, Eduardo, eu não sei como que eu abordo aquela pessoa para falar de Jesus, eu já tentei, eu não consegui, eu tenho dificuldade de falar de Jesus. Meu irmão, fala, abre a boca e fala, que o Espírito faz o resto. Não tem medo não, faz que nem Davi. Você vem, Golias, com a sua força, mas eu vou no nome de Jesus. Encara. Lembre-se, você é apenas um instrumento na mão do Espírito. Agora, aqui, quando uma igreja prega, quando uma igreja fala de Jesus, quem alcança o seu coração é o Espírito. Se eu estiver aqui na frente e for fazer uma pregação, eu não vou pregar para você parar de fumar, mas você não deve fumar. O Espírito vai chegar até você para te convencer daquilo que é pecado para a sua vida. Não sou eu. Eu vou pregar o que está na Bíblia. É Bíblia. Igreja é lugar de oração. O que é oração? Oração é você conviver
constantemente com a expectativa de coisas surpreendentes vão acontecer. Você vive numa igreja onde você vê milagre? Eu vivo. A minha igreja, esta igreja é uma igreja de milagres. E tem pessoas que acreditam em milagres como se fossem mágica. Não é mágica. Sabe o que é um milagre? Um milagre é uma criança nascer num lar onde tem desunião de pai e mãe, onde tem assassinato, aonde tem roubo, furto, e essa criança ser atingida pelo Evangelho. Isso é um milagre. Milagre é um pai que ele sofre um acidente, não tem condição de trabalhar, a família tem dificuldade, mas dia a dia eles pagam as contas deles e são pessoas honestas e não caem no crime. Isso é milagre. Milagre é uma mãe que não sabe pregar o Evangelho na casa dela, só faz coisa errada, tudo errado, não sabe ensinar o que é Jesus para a vida daquela criança, e aquela criança conhecer Jesus melhor que muita gente adulta. Isso é milagre. Isso é milagre. Atos 6:7, submeter-se à autoridade. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos, também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Uma igreja que não se submete à autoridade não é igreja. Igreja que não se submete à autoridade não é igreja. Aonde eu quero chegar? A autoridade é Bíblia. Aonde tem oficial da igreja que começa a fazer coisa errada e não aceita exortação bíblica, não é igreja. Igreja tem que saber se submeter à autoridade, tem que saber reconhecer erro, tem que saber pedir perdão, tem que saber. Atos 9:31, procure uma igreja que tenha paz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Meu irmão, igreja que tem muita briga, você desconfia. Muito disque, muito ranger de dente, briga, pessoa querendo derrubar o outro, tem alguma coisa de errada. A igreja tem que ser um lugar de paz, ela não pode ser um lugar de irmãos em conflito, querendo, esses irmãos não estão no Espírito, não pode ser. Isso daqui é uma das coisas mais maravilhosas. Atos 9:42, vá para uma igreja aonde você espera o inusitado de Deus. Então, se você pegar aquele texto aonde Dorcas faleceu e aquela cidade pediu a ressurreição, participe de uma igreja aonde tenha pessoas que você clame para que Deus não leve. Senhor, não leve esse pastor, porque ele é uma bênção na nossa vida. Olha, Senhor, não leve aquele irmãozinho, porque aquele irmãozinho é uma bênção na nossa igreja. Deus, não leve aquela irmã, porque ela é uma bênção. Ela é uma intercessora de mão cheia. Ela é uma irmã que abençoa vidas. Uma igreja que tenham pessoas inspiradoras. Essa é a igreja. Atos 11:21, vá para uma igreja que fala várias línguas. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Aonde eu quero chegar? Igreja tem que saber falar para pobre, para rico, tem que saber falar para criança, para adulto.
para surdo, para mudo. Isso é igreja. Igreja tem que falar a língua do inteligente, do mais ignorante. Isto é igreja. E por quê? Porque o texto bíblico diz que nós somos impactados pela multiforme graça. A graça não é só para alguns, é para todos. Atos 12, 24. Vá para uma igreja em que as pessoas estão dispostas a morrer por Jesus. Se você pegar o texto que a gente está lendo aqui, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, em Atos 12, 24, é o texto que depois que passou a época que Tiago morreu e que Pedro é libertado da prisão, você tem que ir numa igreja aonde as pessoas não se envergonham de proclamar o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Aonde quer que eu esteja, seja no hospital, seja no consultório, seja no comércio, seja no banco, aonde for, eu não me envergonho do Evangelho. Você é crente? Sou crente. Eu falo de Jesus. Agora você tem vergonha? Não vou falar o que o pessoal vai pensar aqui de mim. Vá para uma igreja aonde nem sempre você tenha explicações. Explicações? Como assim? Tem coisas na Bíblia, irmão, que nós não sabemos, é um mistério. Igreja que sabe tudo, você desconfia, porque nem tudo foi revelado. Igreja não sabe tudo. Por exemplo, esse texto: os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Alguém consegue explicar a predestinação? Você já foi escolhido, por quê? Que Deus quis. Mas por quê? Você consegue explicar? Por que você foi escolhido? E por que o outro não foi escolhido? Mistério, irmão. Não tem explicação. A gente sabe que não foi merecimento, mas não tem explicação. Atos 17, 11, 12. Vá para onde a palavra é valorizada e que o povo tem a Bíblia na mão. Escuta isso, gente. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Meu irmão, você não tem que acreditar no que eu falo. Não tem. Você tem que pegar, chegar em casa e falar assim: o Eduardo falou um monte de coisa na igreja. É verdade? Eu vou ler. Esta é a verdade. Não sou eu. Esta é a verdade. Só que você só vai saber se é verdade se você abrir na sua casa. Aí eu te pergunto: você abre? Qual é o seu encontro com a Bíblia? Só na pregação? Só quando você ouve um sermão? Ou o seu contato com a Bíblia é quando você chega na sua casa e tem o seu devocional? Quando você abre a Bíblia e permite que Deus fale com você? Vá para onde existe uma igreja que as pessoas gostam de pensar. Crer também é pensar. Não vá para uma igreja onde é só amém, amém, amém. Vá para uma igreja onde você pense, mas com fé. Quando Paulo foi pregar em Atenas, ele discutiu, ele argumentou com estudiosos, e os estudiosos se converteram ao Deus vivo. Não foi simplesmente questão de fé, foi pensar. O Evangelho, quando ele chega
ele acaba com a idolatria. Se o Evangelho chegou nessa igreja, acabou a idolatria. Uma igreja que tem idolatria não tem Evangelho. Se você idolatra o seu filho, é idolatria. Você tem que idolatrar Jesus. Se você idolatra o seu dinheiro, é idolatria, é mamon. Se você tem fitinha, se você tem, não, olha, bate na madeira, dá 3 pulinhos, superstição, meu irmão, isso é idolatria. Igreja não pode ter idolatria, não pode. Eu gostaria de terminar falando para você fazer parte de uma comunidade. Faça parte de uma igreja. Submeta-se à autoridade de uma comunidade. Traga gente para a comunidade. Traga gente para a igreja. Comprometa-se com a igreja. Comprometa-se, inclusive, financeiramente. A igreja aqui é você. O que faz acontecer aqui é você. Você não é um consumidor. Envolva-se com os trabalhos, com os ministérios, com o trabalho de criança, de adulto, de fazer evento social. Envolva-se com a igreja. Participe do governo da igreja. Queira saber mais. Não fique na igreja só de 2 ou 3. Não, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, aqui nós somos igreja. Isso é um encontro. Igreja é onde tem gente junto, movendo o Espírito. E aí, por fim, eu quero terminar quero que você preste bem atenção aqui. Eu não sei se está todo mundo conseguindo ver. Nós temos 3 copos aqui, tá? Esse copo estão vendo esse copo? Esse copo está quase vazio, ok? Esse copo aqui está meio cheio, meio. Vamos ver se eu vou conseguir. Esse copo aqui, está repleto. Onde eu quero chegar? Sabe o que é esse copo? Esse copo é você, sou eu. Esse copo sou eu e você. E a água é o Espírito Santo. E a jarra é a igreja. Quando você vem na igreja, como que você vem? Você vem com o copo vazio? Com o copo meio cheio? Ou com o copo a ponto de transbordar? Como que Deus te usa para abençoar pessoas? Irmão, eu não tenho dúvida que você tem o Espírito Santo, tá? Meu irmão, eu tenho certeza que no mínimo você é esse copo, você está salvo. Tá certo? Você está salvo. Não tenho dúvida. Tem água aqui, Mas, irmão, se você é esse copo, você tem muito pouco Espírito Santo dentro de você. Como é que você vai abençoar o César aqui? Você veio para a igreja? É como o Tiago disse. A igreja aqui vai encher você. Mas vai ter domingo que a igreja vai estar cheia de água. Ela vai encher bastante você. Mas vai ter domingo, irmão, que
que a igreja, ela vai às vezes fazer só isso aqui, ó. Vai dar só um pouquinho de água para você. Afinal, a igreja, ela é feita por homens, ela é imperfeita. Então, tem domingo que, nossa, né? Tem domingo que foi um culto. Às vezes as pessoas não estavam bem. Acontece. E você pegou só um pouquinho. E aí, como é que você saiu? Sem muita água. E aqui, se eu derramar só um pouquinho? Transbordou? Não. E aqui, se eu colocar uma gotinha? Opa, transbordou. Eu quero chegar para você e falar o seguinte: Deus quer te usar. Deus quer que você transporte o Espírito. Ele quer que você transporte o Espírito para quem está do seu lado, para quem não conhece Jesus, ou até para quem conhece. Até para quem conhece. Ele quer que você transporte, ó, quer que você distribua para todo mundo. Ele quer te usar. Mas para transbordar, irmão, você tem que estar cheio do Espírito. A minha pergunta é: você está cheio do Espírito? Ou você só tem o Espírito? E como que você se enche do Espírito? É só na igreja? Ou é na sua casa, no convívio com a sua família, no abrir a Bíblia, no meditar, no fazer devocional? Se você não fizer nada disso durante a semana, você vai chegar na igreja com o copinho vazio. Você tem o Espírito, irmão, mas vai chegar com o copinho vazio. Como que você acha que vai ser o culto? Vai ser bom. Agora, se você chegar o seu copo a ponto de transbordar, e você chega no culto, e o culto te enche, mesmo que seja uma quantidade pequena, meu irmão, você vai transbordar. Isso é ser igreja. É para isso que serve a igreja. Não fuja da sua missão de proclamar o Evangelho. Seja igreja. Seja aquele que sai por aí, sem ser domingo, sem ser escola dominical, numa segunda-feira. Seja você a jarrinha para encontrar o irmão e falar: ô irmão, vem aqui que eu vou encher um pouquinho você. Seja igreja. Seja um milagre. Faça a diferença. Seja um autêntico cristão. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada dia. Recebe, Pai, o nosso pedido de perdão pelos nossos pecados e pelas nossas fraquezas, porque, ó Deus amado, como que nós somos influenciados pelas nossas circunstâncias. Como para baixo, Pai, nós ficamos pelas dificuldades que acabamos enfrentando. O quão influenciáveis nós somos pelo inimigo, que fica nos lembrando do nosso passado de iniquidade. Mas eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai, que o Senhor fortaleça o nosso pensamento em relação ao futuro, que é a vida eterna, e que é o fogo do inferno para o diabo, Senhor. Senhor meu Deus, eu peço no nome de Jesus, que o Senhor permita que o meu cálice transborde na vida daqueles que ainda não te conhecem, e mesmo na vida daqueles que te conhecem, mas estão com o seu cálice vazio. Permita, Pai, que esta igreja não tenha apenas 22 anos, mas que ela possa, por muitos anos ainda, até o fim dos tempos, Senhor, ela possa ser considerada aquilo que a tua palavra te disse, que quase todos esfriaram. Que nós possamos ser o quase, que nós possamos ser aqueles que não esfriaram, Senhor, que nós possamos transbordar o Espírito
Santo neste mundo para aguardar a chegada do nosso Cristo Salvador. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.